A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Segunda Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Querido irmão, querida irmã que está me ouvindo nessa manhã pela Rádio Regional, ou você que está ouvindo nesse momento pelo YouTube, pelo canal do Facebook, a mensagem que Deus nos traz para a nossa reflexão. Quando nós olhamos para essa palavra, ficam duas coisas muito latentes em relação ao comportamento de Deus e o nosso comportamento. Primeiro que ele está dizendo que Deus tem muitas promessas. E olha que a Bíblia, de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, ela traz para nós mais de 30.000 promessas. Mais de 30.000 situações em que Deus nos promete algo em relação às nossas vidas, em relação à nossa família, em relação a tudo a qual vivemos e fazemos. Mas ele também nos mostra a condição nossa como seres humanos. E uma das marcas da nossa condição humana é a ansiedade. Nós temos dificuldade de estabelecer alguns comportamentos frente a algumas situações as quais nós desejamos que aquilo que queremos seja estabelecido imediatamente, naquele momento, naquela circunstância, naquele momento. Vamos dar um exemplo muito prático aqui. Talvez você tenha uma moça que já chegou numa idade jovem, já é uma pessoa madura e está esperando um casamento, um matrimônio, tem sonhos de ter um marido, o sonho de ter um esposo, de ter filhos, de constituir uma família abençoada. É um pensamento justo, é um pensamento verdadeiro, é uma promessa de Deus. Mas infelizmente nem todas terão esse desenrolar, nem todos desfrutarão dessa circunstância, porque isso não é uma regra comum a todos. Entre as promessas de Deus, aquela que nós podemos estabelecer que é algo comum a todos, e quando eu falar aqui vai ficar até um sentido meio triste, meio melancólico, é a questão da morte. A morte para as nossas vidas é uma promessa. Deus disse assim que nós somos mortais. E várias vezes ele afirma isso com todas as letras. Se somos mortais nessa condição terrena, nesse corpo qual nós habitamos, vivemos, é sinal que um dia nós iremos morrer. E isso traz muitas angústias. Essa é uma promessa de Deus que nos incomoda muito, tanto em relação à nossa vida, quanto em relação à vida das pessoas as quais amamos, vivemos, e nós não queremos que isso aconteça. E muitas vezes não aceitamos quando ela vem. É difícil para o nosso coração humano entender, mas isso também é uma promessa de Deus. Uma outra promessa, das milhares as quais a Bíblia traz, é a promessa da abundância. Diz assim Jesus que ele veio para que nós tenhamos vida. E não é um tipo de vida comum, desgraçada, miserável, não. Que nós tenhamos vida em abundância, em felicidade, em fartura. Vamos deixar claro aqui que a abundância não está referindo-se às condições materiais, não está dizendo a respeito dos recursos econômicos, das propriedades, daquilo que é materializado pelo dinheiro. Mas ele está falando da abundância de espírito, da condição de você, independente do lugar que você está, independente se você mora no alto de uma montanha ou no fundo de um vale, numa região que chove muito ou numa região que não chova. A tua condição de vida será abundância, porque você vai ter paz, você vai ter tranquilidade, você vai ter conforto em relação à presença de Deus. Aonde você for, aonde você viver, tudo aquilo que você apresentar ao Senhor em suas orações, falando a respeito das tuas angústias, falando a respeito das tuas vitórias, falando em relação às suas conquistas, você vai ter paz. E isso é a abundância prometida por Deus. Porque se nós pensarmos simplesmente em abundância, em fartura material, nós não teríamos problemas
terríveis que nós encontramos no mundo de hoje. Pessoas extremamente ricas, poderosas e que muitas vezes cometem suicídio. Pessoas ricas e poderosas que estão dependentes de drogas, que são viciadas, que passam por problemas terríveis. Isso é uma condição que a nossa sociedade, dentro daquilo que está organizado como padrão social, não estabelece que riquezas materiais significa abundância. Tem muitas pessoas que são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Elas não têm paz, elas não têm tranquilidade, elas não conseguem encostar a cabeça no travesseiro e dormir. Talvez tenha que tomar remédios de alta carga, de alta dosagem, para que possa ter tranquilidade, para que possa acalmar, para que possa ter uma noite de sono dormida de uma forma artificial. E a abundância que Deus nos oferece é uma abundância de desfrutar da presença dEle, porque as promessas dEle serão cumpridas. Só que aí entra a condição divina a qual nós temos dificuldade de resolver, porque Ele vai falar assim, que 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia, e que um dia para o Senhor é como se fosse um ano. E nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos colocar isso no nosso dia a dia. Nós tomamos posse dessa promessa, nós acreditamos que isso é verdadeiro, mas nós não conseguimos materializar de uma maneira concreta esse entendimento divino que transcende as informações as quais nós temos, as quais trabalhamos no nosso dia. Mas ele diz algo fabuloso no versículo 9, que Deus vai nos abençoar, que Deus vai fazer com que todos possam ter aquilo que mereçam em relação ao seu projeto, ao projeto divino para as nossas vidas, mas que há algo essencial que nenhum de nós possa deixar de lado ou esquecer, é que todos nós cheguemos ao arrependimento. E o arrependimento é cotidiano, o arrependimento é de hora em hora. O arrependimento significa quando você executa uma ação, quando você faz algo e você percebe que aquilo não foi correto, que aquilo não está debaixo dos padrões que a palavra nos revela, que aquilo não é graça, que aquilo não é verdadeiro, que aquilo que não é bom, aquilo que não é saudável para o nosso espírito. Nós devemos parar e nos arrepender. Significa, olha, eu cometi uma falha aqui. Não tem como voltar o tempo e fazer novamente. Não tem como mudar aquilo que já foi dito. De repente nós abrimos a nossa boca e sai uma palavra dura, uma palavra pesada, uma palavra que ofende, uma palavra que machuca, ou até um ato de violência com as nossas mãos. Não tem como você voltar ao tempo para não fazê-lo novamente. Mas Deus nos dá uma prerrogativa de olharmos para a nossa falha, pela nossa transgressão, por aquilo que fizemos que não é justo, que não é bom, que não é certo, que machuca, que magoa alguém, e tenhamos a condição de dizer assim, olha, aquilo que eu fiz não foi bom. Aquilo que eu executei foi terrível, e eu não gostaria que isso acontecesse mais em uma outra oportunidade na minha vida. Eu quero me arrepender disso, e quero assumir um compromisso que eu não farei isso novamente. Que daqui para diante, de hoje em diante, a minha falha, eu não voltarei a executá-la. Essa é a nossa luta, porque a nossa luta é do espírito contra a nossa carne. A carne nossa nos escraviza nos nossos erros. E o nosso espírito deseja, ele precisa ser liberto. E é isso que Jesus, é isso que Pedro está dizendo aqui em nome do Todo-Poderoso. Que todos nós devemos chegar ao arrependimento. Não é arrependimento de estar lá no leito de morte, a pessoa já com idade avançada, com pouca esperança de vida, dizer assim, agora que eu estou morrendo, eu quero me arrepender de tudo aquilo que eu fiz no passado. Claro que as nossas orações chegam ao céu, mas esse arrependimento aqui é diário, é de hora em hora, e de repente é de minuto a minuto. Esse arrependimento é que vai produzir os frutos da esperança em nossas vidas, e a certeza que a promessa da salvação de Deus se concretizará na sua vida. Receba essa palavra, meu querido e minha querida, em nome